Uh. Yeah. Yeah. E aí, bora para a parte 2? Nós estávamos falando a respeito do crânio. Poderia ser um vídeo só, mas por questão didática, para não ficar algo muito longo, eu resolvi paralisar ele ali na finalização do crânio. No vídeo anterior, então, a gente falou sobre o crânio e hoje a gente vai falar da continuidade à temática e do esqueleto axial. Nós vamos falar da coluna vertebral. E vamos já abrir o nosso slide para a gente entender do que a gente está falando. Dá uma vista aí, ó. Coluna vertebral, olha que bonita. Coluna vertebral, vamos contar. A gente vai poder perceber que ela é dividida em 1, 2, 3, 4, 5. 5 regiões distintas, cada uma com a sua curvatura, cada uma com as suas vértebras, mas todos ali formando um conjunto, que aí é a chamada coluna vertebral. O que a coluna vertebral faz? Ela aloja e protege. Ela vai ter um buraco em todo o seu segmento. Dentro dessa cavidade vai passar a medula espinhal. E a medula espinhal ela é responsável pelo quê? Pelo tráfego de impulsos. É a partir da medula espinhal que a gente vai ter aí, ó, um tráfego dos nossos impulsos. E a coluna vertebral tem essa grande importância, ela vai proteger essa medula espinhal. E de onde que a medula espinhal se projeta? Da onde que ela sai? Ela vem, lembra lá do encerramento do crânio, o forame magno? Ela se estende de lá do forame magno, não sei se eu estou colocando o rumo certo, se estende de lá até a região pélvica, ela desce até a região pélvica. Tudo aquilo lá é a coluna vertebral. E do que a coluna vertebral ela é composta? A coluna vertebral ela vai ser composta por um conjunto do que a gente chama de vértebras. Aí na imagem você vai ver, existem as vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombares, aí você vai descendo. Vértebra cervical, vértebra, não é aqui, né, mas aqui atrás, mas na região, vértebra torácica, vértebra lombar e mais abaixo a região do sacro e do cóccix, certo? E esse conjunto, ele repara que é um em cima do outro, ele é de forma empilhada. Quais são as funções então da coluna vertebral que a gente já falou aqui? Alojar e proteger a medula espinhal é um deles, mas não é só essa função que a coluna vertebral tem, ela vai ter outras. Por exemplo, a gente vai ter a questão da função da posição bípede. É essa estruturação aí, é essa formatação que permite que nós, seres humanos, consigamos nos locomover, consigamos nos manter sobre 2 pés, de forma bípede. E serve também para sustentar a cabeça. Toda essa curvatura dela aí tem uma justificativa, além da questão da postura bípede, para poder aguentar, para poder suportar, porque acreditem, a nossa cabeça ela é pesadinha. Aí a gente tem a questão dos forames. Deixa eu ver se eu consigo já mostrar para vocês os forames. Olha aí, eu puxei essa imagem, eu até aproximei o mouse. Tá vendo essas regiões aqui, ó? Essas regiões com o empilhamento das vértebras, esse empilhamento das vértebras e a formação da coluna vertebral, a gente vai ter espaços, esses espaços aí, ó, espaços existentes que se formam no processo de empilhamento. E é por esses espaços formados entre uma vértebra e outra que vão sair os nervos espinhais. Olha aí a importância de um empilhamento correto da coluna. Daí vão sair os nervos espinhais. E como que se dá o empilhamento? Esse empilhamento, gente, ele segue a sequência crânio-caudal.
da cabeça até a região pélvica. Então é de cima para baixo que se dá esse empilhamento. Na realidade, o direcionamento. Qual que é o direcionamento do empilhamento? De cima para baixo. Região da cabeça até a região do cóccix. Crânio, caudal, viu? Crânio, caudal. Volta aí, ó. Aqui, ó, região do crânio, região do cóccix. De cima para baixo, ó. Crânio, caudal. Certo? E aqui, essas regiões são os forames intervertebrais. E daqui que saem os nervos espinhais. Dá uma olhadinha aí, ó, tem essas em azul. Como que se dá essa união entre as vértebras? Imagina um osso, ele é duro, né? Bem duro. Imagina um osso roçando um no outro. Não ia dar certo, a gente ia ficar com dor o tempo inteiro. Por isso existem aí os chamados discos intervertebrais, discos fibrosos. Para que serve? Para não deixar uma vértebra movimentar a seco entre elas. Entre uma vértebra e outra, vai ter então uma distância dada aí pelos discos intervertebrais, ou também chamados aí discos fibrosos. Não pensa comigo, não ia ser muito prático se a nossa coluna fosse vértebra com vértebra no seco. Ó, cada movimento que a gente desce, todas essas vértebras iriam raspar uma na outra. Pensa a dor que não seria. E a respeito desses discos intervertebrais, que aí a gente traz isso aqui como curiosidade, quem sofre de hérnia de disco, repara aí, ó, a gente tem aqui de um lado uma coluna vertebral com empilhamento normal e a formação aqui, ó, dos discos intervertebrais, normal. Agora, quando o disco está herniado, ó, aqui está normal, esse está normal, mas olha só o que aconteceu com esse disco. Houve aí meio que um esmagamento dele, ele está sendo pressionado fora do normal. São esses discos que foi através desses discos aí fora do normal que a gente vai sofrer a hérnia de disco por um processo aí de extrusão, protusão. Vai depender do tipo da hérnia de disco. E diz a lenda, eu não tenho, diz a lenda que dói. Com esse processo, então, uma vértebra, o que vai acontecer com cada uma? Ela fica, lembra que tem a distância? A vértebra vai ficar agora mais próxima. E o disco, ele vai pressionar o nervo. E levando o quê? Uma aproximação da vértebra. Agora imagina, você está andando e a sua vértebra agora está mais próxima uma da outra e está pressionando o nervo. Você vai ter uma dor lascada. Tem tratamento, pode ser por fisioterapia, pode ser por cirurgia. Existe também o tratamento da perda de peso, porque de repente é o peso que faz a coluna trabalhar de forma forçada. Vamos para o próximo. Uma descrição anatômica, né? Aí do... Já vou falar disso? Não vou falar disso aqui não. Vou voltar aqui para mim, para a gente falar uma coisa aqui sem imagem. Volta para mim. Nossa coluna, o adulto, ele vai ter 26 vértebras. Por que o adulto vai ter 26 vértebras? E a criança, em formação, não vamos falar criança, o indivíduo em formação, ainda que não amadureceu a sua ossada, vai ter 33 vértebras. O que acontece? Agora eu vou lá vou trazer de novo a imagem para nós e vou puxar lá para trás. Ó, tá vendo essa região aqui? A região do sacro. Essa aqui é uma coluna típica adulta. Essa região aqui, na fase da criança, na fase do desenvolvimento, as vértebras elas estão separadas. Aqui a gente vai ter 5 vértebras. E a região do cóccix vão ter aí 4 vértebras. Conforme o tempo vai passando, lembra a questão da maturação? Essa ossada ela vai se fundindo, virando uma coisa só. Por isso que é a região
do sacro e região do cóccix. Virou uma coisa só. Por que isso acontece? A criança, os mais jovens, têm uma movimentação maior, é mais elástico. Conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando com o corpo mais duro. É essa fundição aqui, ó, essa fusão de vértebras. Então, existe essa diferença. Para quem for trabalhar diretamente aí com o corpo, a perícia, quando achar uma ossada, por exemplo, esse aqui tem 26 ossos, 26 vértebras, quer dizer, opa, então é adulto. 33 vértebras, provavelmente, não é adulto. Isso a gente está falando aí de uma formação normal da nossa coluna, beleza? Tipos de vértebras. A gente vai ter aí as chamadas vértebras cervicais, por isso que eu voltei aí no... Deixa eu ver se tem lá mais pra frente para a gente aproveitar. Não, volta aqui. Vértebras cervicais, elas são 7. E repara aí que elas têm uma numeração. C1, C2, até a numeração 7. Então as vértebras cervicais são 7. Como que você descreve elas? Dessa forma. C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. As vértebras, deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. As vértebras C1 e C2, elas têm um nome específico. Atlas e áxis. E esse aqui, essa pontinha, é o dente do áxis. Vamos voltar lá para a nossa coluna. Depois da vértebra cervical, nós vamos ter a vértebra torácica. Elas vão ser 7, elas vão ser as vértebras... 7 não. As vértebras torácicas, elas vão ser, ó, olha lá, 12 vértebras. E a nomenclatura delas também não tem segredo. T1, T2, T3, T4, T5, até chegar na T12. Essas aqui nunca muda, viu, gente? Até a lombar nunca muda, sempre vai ser essa quantidade, certinha. Ok? As lombares, já essa região aqui, ó, vão ser 5 vértebras, L1, L2, L3, L4, opa, e L5. E a nomenclatura é essa mesmo. Aí agora a gente vem aqui, ó, essa eu não consigo aproximar mais porque o slide não permite. Essa é a região do sacro, região sacral, vértebra sacral. Ela é aquela do esqueminha. Quando tem 33 vértebras, é porque a região do sacro tem 5 vértebras separadas. Quando são 26 vértebras a coluna, quer dizer que as 5 vértebras do sacro já se fundiram e virou uma coisa só, que é a região do sacro. E a mesma coisa acontece aí, ó, com a região coccígena ou região do cóccix. Essa região aqui é chamada de região coccígena, vértebras coccígenas. Aqui em cima do sacro, vértebras sacrais. Aqui são 4 vértebras que, quando se fundem, formam uma região, que é a região do cóccix. Nós temos aí a curvatura. A curvatura, gente, da coluna, presta atenção nisso. Ela sempre vai ser baseada na vista posterior. Ó, posterior. A anterior é aqui, ó, é na frente. E aqui a posterior são as costas. Então aqui a cervical, ela é convexa em relação à vista posterior. A vértebra torácica, ela é côncava em relação à vista posterior. A vértebra lombar, ela é convexa, ó, convexa em relação, de novo, à vista posterior. E a região sacral do cóccix, ela é uma região, ó, côncava, certo? Convexo, côncavo, convexo, côncavo, em relação à vista posterior, certinho? Quando a coluna ela é vista de frente, ou seja, pela vista anterior, ou quando ela é vista pela posterior, vai dar a impressão que ela é reta. Agora, qualquer lateralidade, qualquer vista lateral, a gente vai ter essa vista
aí curvada da nossa querida coluna, certo? A gente já falou aí da questão da convexidade e da concavidade da nossa coluna. Qual que é a função da curvatura? A gente pensa que não, mas tem. A curvatura da coluna, ela tem os seus motivos. Em conjunto, não adianta ser só a cervical, ser só a torácica, não. Todas as regiões, todas as vértebras têm que estar trabalhando juntas. Essas regiões aí, em conjunto, formando aí a curvatura da coluna vertebral, vai aumentar a resistência. Vai aumentar a nossa resistência. Para quê? Para manter a nossa postura ereta. A gente não fica todo curvado, é a nossa coluna que está. É uma estratégia para que a ossada aí, ó, não se canse tão facilmente. Ela tem essa disposição para facilitar o amortecimento dos choques de impacto. Toda vez que a gente anda, a gente está causando impacto na nossa coluna. Imagina se ela fosse igual uma caneta. Cada passo que a gente desce, todo o impacto ser direcionado para a coluna. A gente não ia aguentar. Então essa curvatura é uma curvatura estratégica para o amortecimento, para redução aí, da absorção dos choques. Ela também garante uma flexibilidade e protege a gente contra fratura. O que é mais fácil ser quebrado? Algo que está todo aí maleável e curvo ou algo reto? É muito mais fácil você quebrar algo reto. Então até isso o nosso corpo teve a inteligência de trabalhar. E agora vamos para algumas estruturas, só para a gente poder diferenciar. Essa aqui, por exemplo, ela é uma vértebra cervical. Vértebras cervicais, todas elas vão ter essa formação de forame. Isso aqui é o chamado corpo. Isso é o arco. E as vértebras cervicais, elas vão ter essa bifurcação. Certo? Bifurcação, arco, corpo e formação dos forames transversos. Nenhuma dúvida, né? Esse movimento aqui, ó, que joga para frente esse pedaço de osso, é o chamado processo espinhoso. E aqui no meio, lembra que a gente falou lá do alojamento da coluna da medula espinhal? Quando empilhadas, esse buraco aqui, ó, é ele que vai alojar e proteger a medula espinhal. Essas a gente já apresentou para vocês, são C1 e C2, vértebras cervicais. Porém, repara aqui que esse aqui é o atlas e esse aqui é o áxis. O áxis não tem aquela bifurcação, mas repara que ele é um osso diferente, uma vértebra diferente, e é fácil de identificar ele. Tem ali o forame transverso. Já a C2, ou áxis, ele tem essa protuberância que é chamada de dente, o dente do áxis. E aqui em cima é o ápice do dente do áxis. Essa aqui já é uma vértebra torácica. A vértebra torácica, ela vai ter esse processo espinhoso. Ela vai ter também um forame vertebral. Esse aqui é o corpo. Aqui é o arco. Mas ela vai, como a gente diferencia? Ela vai ter essa formação aqui, ó, a fóvea. O que é isso? É onde cola a costela. A costela, ela sai daí. Ela é colada aí, ó. Então ela é fácil de identificar por conta disso, certo? Olha aí ela aí, ó. Eu coloquei ela numa outra posição. Olha o processo espinhoso dela, bem para baixo. Aí a gente vê aqui, ó, a fóvea, onde sai a nossa costela. E nós temos aqui o corpo. Depois dessas, a gente vai ter essa que já é outra. Olha aqui a curvatura. Pela curvatura, eu já consigo identificar que a gente está falando de uma vértebra lombar. Repara que ela também tem um processo espinhoso, mas olha a pontinha do processo espinhoso dela. Volta lá para a torácica. Olha como é a torácica. Agora olha como é
o processo espinhoso da lombar? Ela vai ter um grande corpo aqui, ó, e ela vai ter também o forame, e o seu processo espinhoso, a ponta dele é mais arredondada, certo? Aqui, de uma forma maior, processo espinhoso dele. Aqui ela, corpo, ó, o processo espinhoso, ele é mais arredondado. Lembrando que ele não tem aquela fóvea, onde sai a costela. Voltando então, ó. Essa aqui é uma lombar. Ela tem o forame, ela tem esse corpo achatado, grande, e o seu processo espinhoso, a ponta dele é mais reta, mais arredondada. E a gente percebe isso aqui, ó. Viu só? Aí a gente tem a região sacral. A gente tem a região sacral. Isso aqui já é uma região sacral já bem definida. Aqui as vértebras elas já foram fundidas, se tornando uma única região. E depois nós temos a região do cóccix, que é essa região aqui, ó, final, também já bem definida e fundida. Quando ela é fundida, gente, não tem mais aquela movimentação igual das outras vértebras. Aí vira uma coisa mais fixa, sem movimento. Esse aqui é só um lembrete. Eu não sei por que eu repeti esse aqui, mas vamos relembrar. Vértebra cervical, volta, deixa esse carinha para depois. Vértebra cervical, vértebra torácica, vértebra lombar, região do sacro e região do cóccix. Essa é a nossa coluna vertebral. Viu porque eu tive que dividir o vídeo? Porque senão ia ficar um vídeo muito longo, um vídeo aí de quase 1 hora. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo também vai ser um desafio para mim, porque eu estou estudando. Lembrando que esses vídeos aqui, eles têm uma função didática, para a gente aprender junto. É uma forma que o conteúdo fixa mais na minha mente, é uma forma que eu tenho para poder estar ajudando aí quem está com alguma dificuldade, e a gente aprende junto. Se eu falei alguma coisa errada, não se sinta impedido. Fala, manda mensagem, para a gente poder fazer a correção junto. E eu encerro deixando aí uma visão do nosso querido amigo esqueleto. E até o próximo encontro, beleza?